o Helder Barbalho tem estado muitas vezes comigo e dizendo dos preparativos todos que ele faz lá em Belém do Pará para recepcionar o mundo, porque o mundo todo estará no Brasil, particularmente no estado do Pará, em novembro deste ano. E fico tranquilíssimo quando ouço o Helder Barbalho, porque, sem embargo de uma ou outra notícia, eu vejo que o Estado está preparadíssimo para receber a COP30, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu digo sempre ao Helder Barbalho que o Estado do Pará, neste momento, é uma força motriz para a preservação do meio ambiente, para a conservação do meio ambiente e para o enaltecimento do meio ambiente no Brasil e no mundo. Mas eu posso acrescentar, prefeito, senhor prefeito de Bonito, a quem também cumprimento, assim como o prefeito, o presidente da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso, o Sérgio, o Meirelles, a Isabela. Eu quero dizer que, neste momento, eu tomo a liberdade de dizer que são duas forças motrizes, o Pará e o Estado de Mato Grosso do Sul. Graças à percepção sempre renovada do governador Riedel, que, de fora parte, fazendo um belíssimo trabalho governativo, também se preocupa com o Brasil, e quando traz para cá, por meio do João Dória, um debate sobre o meio ambiente, traz uma preocupação de natureza universal. Meus cumprimentos a todos, portanto. E eu devo dizer também que eu fico muito interessado neste tema, e não foi sem razão que eu tenho acompanhado, João Dória, suas conferências, seus encontros no plano internacional, mas, de igual maneira, o seu encontro aqui no Brasil. E é interessante que, se lá, meus amigos e presidente do LIDE aqui em Mato Grosso do Sul, se lá no exterior eu digo que o LIDE faz uma espécie de atividade diplomática, levando o nome do Brasil para fora do país, aqui, internamente, ele faz uma coisa fundamental, que, na verdade, resulta do cumprimento da Constituição Federal, que manda conectar, juntar a iniciativa privada com a iniciativa pública. E aqui que eu vejo, pelos patrocínios aqui anunciados, pela participação de várias empresas que aqui tão adequadamente se manifestaram, eu vejo uma conexão entre o setor privado e o setor público, ou seja, o meio ambiente não interessa apenas ao setor público, mas interessa particularmente ao setor privado. Não foi sem razão que, ao longo do tempo, vocês viram que, num dado momento, produziu-se no país. Essa é a história do crédito carbono, que vem sendo regulamentado ao longo do tempo, e pelas palavras todas que aqui ouvi, num estágio já bastante avançado, a produzir até riqueza, de fora a parte, produzir riqueza para o país, portanto, recursos, produz também o meio ambiente adequado. E é interessante, eu que tenho um vício profissional, né, eu verifico que nós estamos aqui todos neste encontro, e nos encontros posteriores em Belém do Pará, nós estamos dando cumprimento ao texto constitucional. Se os senhores e as senhoras forem ao artigo 225 do texto constitucional, verificarão que a Constituinte de 5 de outubro de 88 abriu um capítulo especial para o meio ambiente. É dever de todos e também dever do Estado. Quando diz dever de todos, é que entra a iniciativa privada. E é interessante, eu até tomo liberdade, eu devia fazer apenas uma pequena saudação, mas fico tentado a dizer tudo agora, né? Depois eu... Mas o que eu quero significar é o seguinte: está havendo uma determinação constitucional que está sendo cumprida, e o Brasil, tive eu a honra de ser o segundo signatário do Tratado de Paris na ONU. A China foi o primeiro até a assinar, logo em seguida o Tratado de Paris. Portanto, mais uma vez, digo eu, dando cumprimento ao que a Constituição determina. E quando nós, em meio ambiente, eu pude captar nas palavras que aqui foram ditas, não apenas queremos preservar para este momento, mas especialmente para o futuro. Agora, eu reconheço, interessante, ao longo do tempo, tomo a liberdade de dizê-lo, a questão do meio ambiente foi um pouco ideologizada. Então é interessante, eu,
quando presidia a República Federativa do Brasil. Ficava aqui, se dizia que a história do meio ambiente era, digamos assim, o discurso ou a palavra daqueles que estavam num determinado, seja chamada esquerda, eu tenho desprezo pelos rótulos, né? Mas e que o agronegócio prejudicava o meio ambiente. Eu confesso que no meu governo eu fazia, viu, Janete, viu, Carlos Marques, fazia o Blairo Maggi, que era ministro da Agricultura, e o José Sarney Filho, Zequinha Sarney, que era ministro do Meio Ambiente, e dizia, algum litígio aí, eu fazia uma reunião por mês, e não houve litígio de nenhum espécie, porque, na verdade, todos, a obrigação do meio ambiente, não é de uma parcela da nacionalidade, é de todo o Brasil, Furlan. Todo o Brasil tem que se preocupar com o meio ambiente, como estamos fazendo aqui. Eu vejo em uma parte a indústria, de outra parte o município, de outra parte o Estado, de outra parte a indústria nacional, o comércio, todos eles vinculando a sua fala, né, a sua imagem ao... É interessante também, eu me permito dizer, quando você... Meio ambiente no Brasil é floresta amazônica, e só floresta amazônica. E não é verdade. Nós temos política ambiental no Brasil que ultrapassa os limites amazônica. Nós temos aqui, e eu me recordo, no meu governo, Embaçaí estava lá, Marum estava lá, não é? Nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece. E quando nós decreto, de comum acordo com o comandante, com o comando da Marinha, nós ficamos sabendo, confesso que fiquei sabendo naquele momento, que as algas marinhas produzem oxigênio e não consomem. A floresta produz oxigênio, mas também consome uma parte. Então, quando nós fizemos uma reserva marinha imensa, equivalente à soma das áreas territoriais da Espanha e da França ou da Alemanha juntos, né, isto teve um significado ambiental extraordinário. No momento em que assinei esse decreto, muitas autoridades estrangeiras vieram para o Brasil para acompanhar esta assinatura lá no Centro-Oeste. Aqui no Centro-Oeste, a Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos 4 vezes a Chapada dos Veadeiros. Então, governador Reidel, quando vejo Vossa Excelência também preocupado com isto e acompanhando, não só sediando este encontro, mas aqui acompanhando os debates, acompanhando com interesse que o tema comporta, eu volto a dizer, o senhor e o nosso Helder Barbalho, Pará e Mato Grosso do Sul, são, na verdade, as forças motrizes para a preservação do meio ambiente no nosso país. E, finalmente, eu devo dizer que foi com grande satisfação que eu ouvi as exposições aqui, daqueles que se manifestaram, não é? Coisas corretíssimas, adequadas, como ouvira há pouco tempo o final da fala da ministra Isabela Teixeira. E certo, seguramente, os que antecederam a Isabela também disseram palavras enaltecedoras da figura do meio ambiente no país. Então, por isso é que eu digo, vamos cumprimentar mais uma vez o Lide, o João Dória, por este encontro feito e bonito, não é? Muito a propósito, não é? Não foi sem razão que se escolheu esta localidade com o apoio da Federação das Indústrias, do Sérgio Long, do governador e do prefeito. Não é? De modo que, se eu puder pedir um aplauso, eu peço um aplauso ao meio ambiente e estas autoridades que acabei de mencionar. Muito obrigado.